Olá a todos, muito boa noite a todo mundo que está acompanhando mais uma celebração online aqui da Aliança Bíblica em Bento Gonçalves. Sejam todos bem-vindos a esse momento que nós vamos ter agora estudando um pouco sobre a Palavra de Deus e é um prazer grandioso chegar até vocês, mesmo que seja pelo celular, através da televisão ou do computador. É uma alegria muito grande para nós estarmos assim, mesmo que seja do modo digital, estarmos próximos, estarmos compartilhando aquilo que Cristo tem feito por nós. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, algo que realmente tem movido meu coração nos últimos dias e algo que eu tenho tentado me debruçar sobre o tema e estudar um pouco mais a fundo, e eu gostaria de passar um pouco da importância desse tema para vocês, e nós vamos saber sobre esse tema em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Então convido você a abrir sua Bíblia ou procurar no celular, no aplicativo, né? Filipenses capítulo 4, versículos 6 até o 7. Esse é um trecho clássico da Bíblia, um daqueles versículos que nós falamos que precisam estar na cabeceira da nossa cama ou que precisam estar expostos na nossa geladeira, ainda mais num momento como esse que a gente tem vivido como sociedade. Olha só o que diz lá: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos estar orando nesse momento? Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça e vamos orar juntos. Entrega esse momento de celebração ao nosso Deus e convida, se entregue à presença de Deus nesse momento. Que esse tempo seja um tempo precioso, nosso como igreja, diante do nosso Deus. Pai, eu quero estar entregando a Ti o nosso coração, em primeiro lugar, para que Teu Espírito esteja nos sondando, para que Teu Espírito, Pai, esteja afastando tudo aquilo que não provém de Ti. Provavelmente aquilo que está no nosso coração tem nos assustado, tem nos deixado preocupados, tem nos deixado ansiosos, Senhor. E sobre isso que nós vamos conversar hoje, Pai, lendo na Tua Palavra. Nós queremos que o Teu Santo Espírito esteja realmente nos trazendo um entendimento a respeito da Tua paz, a respeito de como nós podemos, Pai, agirmos como cristãos nesse mundo tão caótico que tem vivido um caos tremendo, mas mesmo assim, vivermos com a Tua santa paz, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, esteja falando ao nosso coração, que possamos entendê-la e que possamos, Pai, praticá-la. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, acredito que vocês já entenderam sobre qual é o tema do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje, e é realmente sobre a paz. O contrário da paz seria a preocupação, seria a ansiedade, e é isso que nós vemos o apóstolo Paulo nos falando aqui em Filipenses. Ele nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E aí já faço uma pergunta para ti: tu se considera uma pessoa ansiosa? Talvez tu conheça alguém que seja ansioso. Tem algum momento na tua vida, talvez, que vem na tua memória agora que tu sofreu por um excesso de preocupação, sofreu por ansiedade? Eu acredito que todos nós, mesmo nós que somos cristãos, que queremos ser cada dia mais semelhantes a Cristo, muitas vezes nós temos sofrido, temos andado preocupados, temos sofrido com a ansiedade, com o estresse. Essa não é uma novidade e também não é uma exclusividade que não ataca as pessoas que estão na direção de Deus, que buscam a presença de Deus. Até mesmo nós cristãos sofremos com esse tema. E eu gostaria de expor para vocês um pouco hoje daquilo que Deus tem tocado no meu coração, porque eu sim sou uma pessoa que muitas vezes anda preocupada, que luta todo dia para abandonar a ansiedade e viver conectado a Deus.
E ainda mais num momento como esse que a gente tem vivido como sociedade, não tem como a gente não sentir medo, sentir um frio na nossa barriga pelo dia de amanhã. Mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz e ela sim nos traz uma paz gigantesca. Vamos abrir aqui em João 14, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, e olha só o que Jesus nos diz. Ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha só o que Jesus nos promete, vai nos entregar a sua paz. E que a paz dele não é como a paz que o mundo nos oferece, não é a paz que nós podemos conquistar mediante as coisas que estão no mundo, mas é uma paz completamente diferente. É sobre ela que nós vamos falar hoje, né? E não se turbem os seus corações, não deixe que o coração de vocês ande pesado, com medo, um coração confuso, complicado. Não tenham medo. Essa é a promessa que Jesus nos deixa por meio do Evangelho de João. E olha que o interessante de saber desse trecho é que Jesus declarou essas palavras na noite mais difícil da sua vida. Na noite que ele estava prestes a ser crucificado. Jesus nos diz: a minha paz eu lhes dou. Isso é muito precioso. Nós que queremos ser semelhantes a Cristo, nós devemos sim buscar essa paz, a paz que Cristo pode nos dar, a paz que Ele prometeu para nós. Nos dias mais difíceis também da nossa vida, talvez seja esse momento que nós estejamos vivendo, momentos de angústia, porque nós não podemos estar tão próximo das pessoas que nós amamos, momentos de incerteza, porque nós não sabemos se teremos o trabalho amanhã, se a nossa empresa vai fechar as portas, o nosso comércio ou não, se teremos condições de ter o nosso sustento. Eu não sei qual é o dia mais difícil da tua vida, mas eu acredito que o dia mais difícil de Cristo, no momento dele ser como nós, né, de se fazer homem, de viver entre nós, foi essa noite, foi a noite anterior a que ele se entregou. E ele promete que ele entregará a sua paz para nós, né? No Novo Testamento, cerca de 7 vezes a Bíblia cita que Deus é o Deus da paz, ou que Deus é o nosso Senhor, o Senhor da paz. Que bom é saber que o nosso Deus é o Senhor da paz, que a verdadeira paz está nele, né? E eu acredito fielmente que a igreja de Filipos tinha muitos motivos para se preocupar, para viver ansiosos, porque naquele momento o Império Romano estava chegando a todos os lugares do mundo e Nero ele iniciava a sua perseguição aos cristãos. Então, se hoje está difícil com um vírus, com uma sociedade de cabeça para baixo, imagina naquela época, sabendo que a qualquer momento Nero poderia nos perseguir, poderia nos matar, poderia pedir a nós que a gente renegasse aquilo que Cristo fez por nós, que negássemos o nome de Cristo. Então sim, os filipenses naquela época eram certos e grandiosos candidatos a viver com a ansiedade. E por isso que o apóstolo Paulo escreve isso para eles, por mais que sejam apenas 4 versículos, simplesmente 4 versículos, o apóstolo Paulo, ele entrega à igreja de Filipos um processo para tratar esse problema relacionado à ansiedade. Ele entende primeiro o problema que a igreja estava vivendo, depois de diagnosticar o problema, ele estipula um processo para que chegue à cura, né? E depois ele fala do resultado, promovendo e estimulando as pessoas a buscarem aquele processo. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu gostaria sim, de já que nós entendemos um pouco sobre esse problema, que nós venhamos entender o processo que a Bíblia nos apresenta, para que nós possamos ser curados e que a paz de Deus venha para nós, né? E que também esteja estimulado a viver isso todos os dias, mirando no resultado.
Então vamos falar do primeiro ponto. Primeiro ponto que nós podemos entender aqui com as palavras do apóstolo Paulo é a preocupação. O problema que o apóstolo Paulo entendeu naquele momento, nesses 4 versículos, o problema é a preocupação. Ou podemos trocar pela ansiedade, assim como está escrito. Para nós a gente pode até tentar tratar como sendo sinônimos, né? Mas a ansiedade ou a preocupação é o problema. Olha só o que diz então em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ler mais uma vez. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O problema é a nossa ansiedade. O problema é que nós não conseguimos ter uma vida longe da ansiedade. Nós temos dificuldade de viver uma vida distante das preocupações. E é muito importante a gente ter a noção disso, porque no Sermão do Monte, Jesus ele deixou claro que a ansiedade, ela provém de uma falta de fé. A ansiedade ou a preocupação, acima de qualquer outra coisa, está relacionada muitas vezes à nossa falta de fé no nosso Deus. E é dali, quando nós balançamos com a nossa fé, que muitas vezes o nosso coração sim se preocupa, muitas vezes o nosso coração sim fica ansioso e nós temos uma vida ansiosa, nós não conseguimos abandonar a ansiedade. Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, lá no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 31 e 33, eu vou retirar só esse trecho. Olha a forma como ele nos exorta. Ele inicia dizendo, então, a partir do versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Parece um pouco nós hoje, né? Continua dizendo, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha que conforto, o nosso Deus, o Pai Celestial, sabe de tudo que nós precisamos. Ele continua dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A essência é que o nosso coração não deve ser movido por aquilo que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, mas nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, buscar aquilo que provém de Deus, aquilo que satisfaça a Deus, aquilo que satisfaz o nosso Deus. Eu gosto muito de pensar na etimologia das palavras, no significado das palavras. Eu invisto muito tempo para tentar entender muitas vezes essa questão da etimologia das palavras, porque é muito interessante. Por exemplo, a palavra grega para preocupação, e aqui me corrijam aqueles que conhecem grego, principalmente a minha pronúncia, mas a palavra grega para preocupação é merinau. Uma combinação de 2 palavras, que é merizo, que significa mente, e nous, que significa dividir. Olha só, preocupação, mente, dividir. Mente dividida. Literalmente significa ter uma mente dividida entre os pensamentos que muitas vezes são legítimos, pensamentos que nos tocam todos os dias a respeito daquilo que nós temos que ter providência na nossa vida, devemos ter uma atitude para tomar providência, mas também a respeito de muitos pensamentos que são destrutivos. Olha só o que diz o livro de Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, versículo 8, diz assim: alguém que tem a mente dividida, ou seja, preocupada, alguém que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Então, essa é uma questão que realmente nós como cristãos não devemos ter uma mente dividida. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo naquele momento, né? É isso também que Jesus no Evangelho de Lucas, por meio da parábola do semeador, nos adverte. Olha só o que diz em Lucas, capítulo 8, versículo 14. Na parábola do semeador. As que caíram entre espinhos, as que caíram são as sementes, né? As sementes que caíram entre espinhos são os que ouvem.
mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Ele até continua dizendo depois da vírgula, pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. O fato é que muitas vezes o Evangelho, a Boa Nova, aquilo que Deus tem para nós, cai no nosso coração e acaba sendo sufocado. Tudo aquilo que Deus tem muitas vezes para nos conduzir, para nos trazer paz, acaba sendo sufocado pelas preocupações da vida. Quem de nós, na maioria dos dias, não está com a mente dividida? Quando a preocupação, ela toma conta da nossa vida, ela sufoca a palavra de Deus. Quando a preocupação, ela toma conta da nossa vida, ela nos afasta do propósito que Deus tem para nós, da paz que Ele quer nos entregar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos então preocupados, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para cuidar do nosso problema. Ou que aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode fazer, Ele não é capaz de lidar com os nossos afazeres, lidar com as nossas dificuldades. E por isso então nós tomamos para nós a decisão de conduzir a vida, de conduzir esses dilemas do nosso jeito. E aí então nós andamos com a nossa mente dividida, com uma série de fatores, e com isso vem a ansiedade, vem todo esse sofrimento. Para finalizar essa questão relacionada ao problema, que o apóstolo Paulo faz esse diagnóstico e constata esse problema, eu gosto muito de pensar, e no pouco tempo que eu tenho de vida, mas já foi o suficiente na verdade para aprender que a preocupação nunca resolveu nenhum problema na minha vida. Eu não sei se em algum momento a preocupação resolveu algum problema para ti. Se pelo fato de tu ter ficado 1, 2, 3 noites sem dormir, sem se alimentar direito, sem ter descansado em Deus, resolveu algum problema. Na minha vida a preocupação nunca resolveu problema algum. Por isso que eu quero confiar naquilo que a palavra de Deus tem para nós. E por me considerar sim uma pessoa que sofre muitas vezes com a ansiedade, essa palavra toca muito ao meu coração, e eu acredito que toca o coração de vocês também. Depois então de constatar o problema, nós entramos agora num segundo momento, que é o processo, que é o momento como o apóstolo Paulo ele nos conduz para resolver esse problema. Então nós entramos nesse processo que eu poderia até intitular que o processo ele é encabeçado pela oração. E a oração é algo que nós já falamos muito durante essas semanas que nós temos vivido em função da pandemia, em função do coronavírus, em função desse nosso distanciamento. Então, como é que nós podemos lidar com a ansiedade? Bem, a resposta é simples. Está na continuação do versículo aqui que o apóstolo Paulo nos diz. A resposta é a oração. Ore. Ore até que a paz de Deus esteja no teu coração. Ore em todos os momentos que aquilo que tem te deixado preocupado, aquilo que tem te deixado aflito, aquilo que tem te deixado com medo, estiver no teu coração. Ore. Sempre que aquilo vier à tua cabeça, à tua mente, ao teu coração, o teu coração pesar, ore novamente. Ore até que isso se transforme na paz, que depois a gente vai estar entendendo um pouco mais sobre essa paz, até que essa paz invada o teu coração. E se por algum motivo, alguma circunstância fizer com que essa paz saia do teu coração, ore de novo. Ore o quanto for preciso para que a paz seja constante no teu coração. A nossa principal ferramenta para lidarmos com a preocupação, lidarmos com a ansiedade é a oração. Por isso que ele diz, Mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração e a preocupação são duas coisas opostas. Não são palavras somente, mas são sentimentos, são atitudes opostas. A oração e a preocupação são atitudes opostas. A preocupação e a oração são como a água e o fogo. São duas coisas completamente opostas.
Por isso que a nossa principal ferramenta em relação à ansiedade e à preocupação é a oração. E depois da oração, o apóstolo Paulo também ele continua dizendo dois modos, né? Ele continua citando outros dois modos, e o primeiro que ele cita na sequência é súplica. E a palavra súplica refere-se a um grito desesperado por ajuda em um momento de necessidade. Então, ore, mas se você está desesperado, clame, suplique a Deus, entregue o seu desespero a Deus, entregue a necessidade que tem te deixado o coração pesado, suplique a Deus, mas não esqueça a palavra que vem depois de súplica, que é ação de graças. Por quê? Por que ação de graças? Porque em todo momento Deus está agindo na nossa vida, todo momento Deus é conosco, todo tempo o Senhor é bom conosco. E toda oração que nós formos fazer a Deus precisa também ser uma oração de agradecimento. Sim, precisa ser uma oração de súplica, de entrega, de desespero, mas também uma oração de confiança naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos orar com um coração agradecido. Em toda oração nós devemos ser gratos. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para nos falar sobre gratidão, mesmo nos momentos que nos tiram a paz, nos momentos que podem balançar até mesmo a nossa fé. O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele foi preso, que ele foi açoitado, ele de algum modo também, nós podemos, e temos diversos relatos, ele também orava, entregava as circunstâncias, mas agradecia a Deus, ele tinha um coração grato. Que assim também possamos ser nós, mesmo diante do desespero, mesmo diante do momento que nós temos que orar, porque a paz está distante do nosso coração, nós temos que suplicar a Deus porque nós estamos num momento de desespero, que também nós tenhamos o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo teve, de agradecer, porque tem a fé e a certeza que Deus está agindo no nosso favor. Depois de entendermos o diagnóstico do apóstolo Paulo, levantando o problema, depois que ele também nos apresentou o processo para que nós chegássemos na resposta ou na solução para o problema que foi diagnosticado, agora nós podemos viver o resultado. E que resultado é esse? O resultado é a paz de Deus. E esse resultado nós podemos ver de modo claro no versículo número 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso é fantástico. Eu sempre me questionei, que paz é essa que excede todo entendimento? Porque é uma frase bonita, é uma frase encantadora, mas como isso se traduz na prática? E por isso que eu fiquei pensando muito sobre essa questão da paz, e eu quero sim, eu quero viver essa paz que excede todo entendimento. Acredito que vocês também precisam e querem, como eu, ter um coração em paz, e que essa paz não seja a paz do mundo, que essa paz seja a paz que excede todo entendimento. Que essa paz não seja a paz do mundo que vem por meio de circunstâncias que são ilusórias, como por exemplo o status que nós podemos ter na sociedade, o dinheiro que nós temos na conta do nosso banco, os nossos familiares ao nosso redor. Tudo isso é importante, é relevante, mas isso não substitui a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento humano. E eu gostaria de apresentar para vocês agora, dividindo esse terceiro ponto em mais 3 itens abaixo dele, O primeiro lugar, quando nós formos pensar a respeito dessa paz, é que sim, essa paz é divina e provém de Deus, É Deus que nos entrega. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 1, para que a gente possa entender um pouco mais dessa paz divina. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que nós podemos desfrutar é uma paz divina, é uma paz
que provém do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Por meio do ato que Cristo teve na cruz por nós, nós podemos encontrar a paz que Deus pode nos fornecer. Nós temos paz com Ele. Nós temos paz por quê? Porque nós somos justificados. A consequência do nosso pecado já foi paga por Cristo. E agora Deus pode se relacionar conosco, pode conceder a sua paz. Mas como é que isso também pode estar no nosso coração de uma maneira prática todos os dias? Nós podemos responder esse questionamento lendo em Isaías capítulo 26, o versículo 3, que diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Essa paz divina vai tomar conta do nosso coração. Todos os dias que ao amanhecer, ao despertar, ao abrir os nossos olhos, nós voltarmos o nosso coração e confiarmos em Deus. Nós precisamos confiar em Deus todos os dias. Nós precisamos nos manter firmes no propósito, firmes na fé, na confiança em Deus. E que Ele pode sim nos sustentar, prover tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos buscar o propósito de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Em segundo lugar, o que nós podemos destacar a respeito dessa paz, além de ser uma paz divina, então, é uma paz que transcende a compreensão humana. Olha só a sequência do versículo 7 de Filipenses capítulo 4. Diz assim: E a paz de Deus, ou seja, a paz que provém de Deus, a paz que é divina, ela excede todo entendimento. Isso me vem logo à mente Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sim, Cristo, sim, essa paz divina que chega até nós, ela nos surpreende, ela é muito além, infinitamente além do que nós podemos pedir ou sequer podemos imaginar. A paz que provém de Deus não é a paz que o mundo nos oferece, como Jesus disse, é uma paz que nenhum ser humano consegue compreender. Mas, literalmente, graças a Deus, louvado seja Deus que essa paz, ela chega até nós, ela pode chegar a nós, ela pode chegar até o teu coração, ela chega ao meu coração, e nós que somos cristãos, que temos uma trajetória de vida cristã, buscando ser semelhantes a Cristo, eu tenho certeza que em algum momento dessa caminhada de fé, você experimentou essa paz que excede, que ultrapassa o entendimento humano. Então, a paz, ela é divina. Essa paz que a palavra de Deus nos fala é uma paz divina e é uma paz que excede todo o nosso entendimento. E um terceiro ponto, como eu havia comentado, então dividindo esse versículo 7 em 3 pedacinhos para que a gente possa entender o resultado do processo que o apóstolo Paulo nos sugere para sermos curados da preocupação e da ansiedade. Esse terceiro ponto é que a paz de Deus é uma guarda celestial. É como se fosse uma guarda celestial ao nosso redor, porque o versículo continua dizendo assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse é o terceiro ponto. Aquilo que guarda a nossa mente é uma guarda celestial. Sabe que os filipenses, naquele momento, a igreja de Filipos, para eles essa ilustração que o apóstolo Paulo está sugerindo aqui era uma ilustração muito familiar. Porque naquela época, sim, existiam as guardas militares que protegiam as cidades, protegiam dos invasores. E como eu comentei antes, imagina que eles estavam com medo da perseguição que Nero estava propondo já naquele momento. Então, da mesma forma, nesse mesmo contexto, ele propõe e diz que Deus, a paz de Deus, ela guardará de uma maneira celestial, de uma maneira divina, de uma maneira além do nosso entendimento. A paz de Deus, ela guardará o nosso coração.
É isso que ele nos cita, é isso que ele ilustra, é isso que ele nos dá a entender. E essa guarda também não é por um fator humano, mas é por meio de Cristo Jesus, né? A paz de Deus vai nos guardar e nos guardar por meio de Cristo Jesus. Guardar o nosso coração, guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, para recapitular tudo aquilo que nós temos falado até agora e já nos encaminharmos para a conclusão da nossa reflexão, nós podemos entender que a preocupação e a ansiedade não é um sentimento que abala a nós, a nossa geração ou o nosso momento que estamos vivendo agora, mas já era algo presente desde os tempos do apóstolo Paulo e que ele constatou isso como sendo um problema. Primeiro ponto, o problema, a ansiedade ou até a preocupação, que são sinônimos, né? Para esse problema ele nos propôs um processo, né? Um processo para que nós possamos então viver em paz, ter a paz no nosso coração. E a principal tarefa para nós cristãos é a oração. É orarmos sempre que o nosso coração estiver pesado, ansioso e preocupado. Também ele comenta sobre a súplica. E a súplica é o desespero, é naquele momento que nós não temos mais nada a quem recorrer, naquele momento que nós perdemos o chão. Então, suplicar a Deus, entregar as nossas necessidades totais a Ele, né? Mas sem esquecer do nosso coração grato. E o apóstolo Paulo é o principal exemplo para nós na Bíblia que mesmo preso, mesmo sendo açoitado, ele cantava hinos e orava e tinha um coração grato por aquilo que Deus estava fazendo por ele, né? E no terceiro momento, então, nós podemos entender o resultado. Assim como nós vemos em João, que nós lemos que Jesus nos concede a sua paz e que a sua paz não é como a paz do mundo, a paz que nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo, ele nos descreve, em primeiro lugar, é uma paz divina. É uma paz que não provém do homem, não provém do sistema do mundo, não provém de nada que pode nos proporcionar segurança. É uma paz que vem diretamente de Deus e que Ele está disposto a nos entregar. Em segundo lugar, a paz que Deus Ele está nos propondo, além de ser divina, é uma paz que transcende a compreensão humana. É uma paz que nenhum ser humano consegue explicar. Né? E em terceiro momento, então, falando a respeito dessa paz, é uma paz que provém e que é entregue por meio de Cristo Jesus. Afinal de contas, o sacrifício dele faz com que nós tenhamos acesso a Deus, acesso a essa paz. Por meio de Cristo, Deus nos enxerga justificados. As consequências do nosso pecado já não nos afastam mais de Deus porque foram pagas na cruz por meio de Cristo. E essa paz, ela guarda o nosso coração. Guarda literalmente como guardas que protegem uma cidade. Ela guarda o nosso coração das circunstâncias da vida. Ela guarda a nossa mente dos nossos medos, das nossas ansiedades, daquilo que pode nos preocupar. Antes de finalizar, eu quero propor uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás e que acho muito interessante e pertinente para esse momento. Anos atrás, um dos pioneiros da aviação, né? Então há muito tempo atrás, ele estava voando no seu avião sozinho, né? E de repente ele percebeu que não estava assim tão sozinho. Junto com ele tinha um rato. Quem de nós não tem medo de um rato, né? Inúmeras pessoas têm medo de rato. Imagina nessa circunstância, um avião lá nas alturas e um rato junto contigo. E o medo do piloto era que a qualquer momento o rato pudesse então roer algo que fosse vital para a aeronave, para a máquina, né? E então ele começou a ficar preocupado, ficar aflito. Como é que eu mato esse rato? Como é que eu me livro desse problema? Como é que eu posso solucionar essa questão? Até que ele teve uma ideia. Até que, na verdade, ele pensou um pouco melhor, talvez, né? E entendeu que os ratos não foram feitos para viver na altitude. A gente não vê nenhum rato voando por aí, né? Os ratos não foram feitos para viver numa altitude, uma altitude tão elevada. Então, o que o piloto fez? Pegou e subiu com a aeronave o maior número de pés possível, subiu numa altitude a maior altitude que ele poderia. Quando ele voltou, então aterrissou,
depois de um certo tempo, né, foi lá e conseguiu ver que o tal do rato que estava deixando ele preocupado e colocando em risco a vida dele, estava assim, infelizmente ou felizmente, não sei, tadinho do bichinho, mas estava morto. O que eu quero dizer com essa ilustração que toca o meu coração é que dá para fazer sim um paralelo com aquilo que nós estamos estudando hoje, é que quantas preocupações que a gente tem na nossa vida que estão roendo a nossa paz, que estão nos deixando com medo de que a nossa vida está por um fio, que a qualquer momento tudo pode se romper, que literalmente tudo pode cair por terra. Qual é o roedor da tua vida, né? O fato é que, assim como aquele piloto colocou a sua aeronave numa direção na mais alta possível, eu quero convidar vocês a entregarem a Deus tudo aquilo que tem pesado o coração de vocês, tudo aquilo que tem deixado o coração de vocês ansioso, tudo aquilo que tem provocado medo em vocês, que nós estejamos elevando os nossos pensamentos, os nossos problemas, as nossas preocupações a Deus. Que a gente possa sim suplicar e entregar a Deus todas as nossas necessidades, o nosso desespero, mas que nós venhamos acima de tudo, todos os dias, confiar que o nosso Deus é por nós. Que a nossa fé seja uma fé inabalável, até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. Então eu convido vocês a entregar esses pedidos, a angústia que está no seu coração, no nível mais alto, entregar tudo isso a Deus, de uma maneira mais profunda que você puder, todos os dias, até que a paz que excede todo entendimento, essa paz que é divina, essa paz que vai guardar o nosso coração, possa estar chegando até você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando agora? Convido você a pensar naquilo que tem te preocupado, convido você a pensar naquilo que tem te deixado angustiado, tem te deixado ansioso. O diagnóstico que Paulo fez aqui no livro de Filipenses, naquele momento, naquele contexto da história, também é presente para nós. Nós também podemos ter esse diagnóstico. O que então está te deixando ansioso? Entrega na mão de Deus. Além de entregar na mão de Deus, eu também te desafio a querer viver esse propósito, esse processo de receber essa paz, que não é a paz que o mundo dá, é a paz que Deus pode dar para nós. Assuma esse compromisso diante de Deus agora em oração. Não deixe passar um minuto sequer. Diga para Deus que o teu desejo é toda manhã, a partir desse momento, entregar aquilo que tem te deixado abalado, para que a paz que excede todo entendimento, essa paz divina, que não é a paz dos homens, é a paz que provém de Deus, que vem por meio do sacrifício de Jesus Cristo, chegue até o teu coração. Assuma esse compromisso com Deus. Pai, nós entregamos tudo a Ti. Nós concedemos, Pai, o nosso coração, nós entregamos a nossa mente, tudo aquilo que nós temos a Ti. Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos sondando e afastando de nós tudo aquilo que tem nos deixado ansiosos, preocupados. Porque nós não queremos viver um ateísmo cristão, nós não queremos dizer que somos Teus filhos, nós não queremos dizer que seguimos a Cristo, que queremos ser parecidos com Cristo, mas no nosso dia a dia termos uma vida que é ansiosa, uma vida com um coração que é preocupado o tempo inteiro. Pai, muda o nosso coração, que Teu Espírito transforme o nosso coração. Nós queremos ter esse compromisso contigo essa noite, Senhor. Nós não sabemos o caminho que o mundo vai andar, mas nós temos a certeza que o Senhor não é pego desprevenido, que nada foge do Teu controle e que o Senhor jamais vai sair do nosso lado. Pai, nós precisamos que a Tua paz que é divina, que a Tua paz que excede o nosso entendimento, esteja no nosso coração, esteja no coração, Pai, dos membros da nossa igreja, Pai, esteja no coração dos nossos familiares, esteja no coração dos governantes da nossa nação, do mundo, para que nós tenhamos clareza e venhamos entender o Teu propósito e como nós devemos lidar com essas circunstâncias. Pai, nós precisamos de Ti, mas acima de tudo, Senhor, eu oro com um coração grato, porque eu tenho a certeza que o Senhor é por nós.
Eu tenho a certeza, Pai, que quando nós oramos, as circunstâncias podem mudar, mas além das circunstâncias, Pai, o nosso coração muda. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito trabalha no nosso coração. Nós não queremos voltar a viver, Pai, na carne ou encontrando a paz e a segurança naquilo que o mundo nos oferece. Nós queremos encontrar em Ti. E eu Te louvo, eu Te agradeço, porque a Tua paz, ela sim cuida do nosso coração, cuida da nossa mente e nos dá todo o suporte necessário para que a gente possa enfrentar o mal que acontece a cada dia, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Obrigado porque nós sabemos que tudo que o Senhor permite é para o nosso bem. O Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom e os planos que o Senhor tem para nós também são planos bons. A nossa fé e o nosso coração, Pai, está entregue a Ti, depositado a Ti. Nós oramos em nome do Teu Filho, em nome de Cristo Jesus. Amém.